Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o Padre Beto. Padre Beto, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Com muita alegria aqui com vocês, Cícero. Padre Beto, o senhor foi excomungado pela Igreja Católica. O seu processo foi ratificado pelo Vaticano e o senhor agora luta judicialmente para reverter essa decisão. O senhor pretende voltar ao sacerdócio? Não pretendo voltar, não. Eu acho que a Igreja Católica, para mim, é uma história encerrada. Eu acho que eu não me encaixo mais dentro de uma instituição tão hierarquizada, né? Uma instituição que é a monarquia, é uma monarquia absolutista, não é? E cheio de regras que você tem que seguir e você percebe que essas regras mais mal faz para o ser humano do que bem. Então eu não pretendo voltar à Igreja Católica. Eu pretendo que a Igreja Católica assuma que errou ao me excomungar. Por que o senhor foi excomungado, Padre Beto? Eu fui excomungado simplesmente por participar de um programa desse daqui e num programa desse questionar a moral sexual da igreja. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu tentei explicar que a igreja tinha que mudar a sua moral sexual. Porque ela mais mal faz do que bem para o ser humano. Quer dizer, uma moral sexual que diz que sexo antes do casamento é um pecado, é uma ofensa a Deus. Que não se pode usar anticoncepcionais num país como o nosso, não pode usar uma camisinha, né? Até mesmo no sexo dentro do casamento. Que vê a sexualidade como algo ruim em nós. A sexualidade já é vista como algo ruim para nós, sendo que sexo é saúde, sexualidade é saúde, não é? Que já ensina o adolescente que masturbação é um pecado, não é? Que entende que o sexo é só para reprodução praticamente, que o prazer não é uma função do sexo, né? Enfim, é uma moral sexual que mais prejudica e coloca problemas na vida do ser humano do que ajuda. Então eu simplesmente questionei. O que eu fiz? Eu fiz simplesmente o papel de um advogado, como hoje um advogado seria chamado, por exemplo, para discutir o Código Penal. É claro que ele criticaria o Código Penal. Por quê? O nosso Código Penal, se não estou enganado, é da década de 50 ou 40. 40. Não é 40. Então é claro que ele merece críticas, né? Tem que ser mudado. Não é? Isso não quer dizer que esse advogado vai desobedecer o Código Penal na prática. Não é? Eu nunca desobedeci nenhuma regra da Igreja Católica. Apenas eu discuti a questão em público. Não é? E aí o meu bispo não aceitou essa discussão em público, né, sobre a moral sexual da igreja e exigiu de mim que eu retirasse o programa do ar, pedisse para tirar o programa do ar e também pedisse perdão. E aí, Cícero, a coisa pegou. Porque eu disse para ele, olha, pedir para tirar do ar eu até posso, mas pedir perdão, aí o senhor está exigindo que eu vá contra a minha própria consciência. Porque esse perdão vai ser falso da minha parte. E aí ele me deu um prazo para pensar, não é? Uma retratação resolveria. Uma retratação resolveria, uma explicação resolveria. Não é? Mas, no entanto, isso iria ferir o que o senhor sentia. Naturalmente. Com certeza. Um perdão da minha parte ia contra a minha consciência. Esse perdão ia ser falso. Não é? Então, e o senhor não o fez? Eu não fiz. Já nessa reunião, antes do prazo para pensar, eu disse para ele adiantei para ele, olha, não vou pedir perdão. Não faço nada que seja falso, hipócrita. Eu sou uma pessoa verdadeira. E aí ele me deu um prazo para pensar. E durante esse prazo, eu pensei bem e achei por bem me afastar da igreja. Falei, olha, se eu não tenho liberdade de expressão na minha instituição, então é melhor que eu saia. Como se deu o seu processo de excomunhão, Padre Beto? Soube que foi uma coisa muito rápida, não foi garantido o direito à ampla defesa, ao contraditório? Foi uma coisa absurda, porque eu cheguei no final desse prazo, que foi uma semana, eu cheguei na igreja, na Cúria Diocesana, com a minha carta de demissão, vamos dizer assim, de afastamento da igreja. Meu bispo me recebeu muito bem, Dom Caetano Ferrari, me levou para uma sala, eu pensei que era a sala dele, de reunião. Ele abriu a porta da sala, tinha uma mesa comprida, com um estranho
que daqui a pouco eu vou dizer quem é, um estranho muito bem vestido na ponta da mesa, e 5 padres do Conselho de Presbítero. E o senhor não sabia que... Não sabia de nada, e uma cadeira vazia. Aí o bispo me leva a essa cadeira vazia, me faz sentar. Eu até perguntei para ele, onde é que o senhor vai ficar? Ele falou assim, não, vocês vão conversar entre vocês. E saiu, se retirou. Aí o senhor estranho, que é o senhor Tiago Venceslau, que é um canonista, não é? Que foi preso no caso de Goiânia agora. Não sei se vocês acompanharam aqui, o bispo de Goiânia estava fazendo um desfalque na diocese junto com 3 padres. E esse Tiago Venceslau... Série de acusações de corrupção, né? Exatamente. E esse Tiago Venceslau estava envolvido. Não é? Bom, ele começou a sessão, aí eu percebi que eu estava num tribunal, aí eu interrompi, falei, olha, eu vim aqui só entregar minha carta de afastamento. E ele disse assim, não, nós não aceitamos a sua carta de afastamento, nós queríamos afastá-lo. Eu falei, mas vocês não precisam perder tempo para isso, eu estou me afastando. Não é? Não, o senhor não entendeu, ele disse, nós iremos excomungá-lo. Quando ele falou isso, a palavra excomunhão é um termo técnico, né? Eu estudei direito canônico também, só pode acontecer uma excomunhão através de um processo canônico e através de um tribunal eclesiástico. Não é? E aí eu disse para ele, então eu estou num tribunal? Ele falou, o senhor está num tribunal. Eu estou sentado na cadeira dos réus? Ele falou, o senhor está sentado na cadeira dos réus. Aí eu me levantei. Mesmo sem saber, estava, né? Exatamente. Eu me levantei e falei, bom, então eu não posso ficar mais aqui, eu não fui intimado a um tribunal, eu fui pego de surpresa, não tenho direito de defesa, não tem nenhum advogado aqui. Aí o Tiago Venceslau perdeu a cabeça, começou a gritar comigo e tal, e eu falei, não fico nem 3 minutos aqui nessa sala, e saí. 1 hora depois estava publicado no site da diocese a minha excomunhão. Então foi exatamente assim que aconteceu, quer dizer, um ato totalmente absurdo, foi um tribunal de exceção. Então é por isso que o senhor luta judicialmente para reverter uma questão moral, digamos assim. É uma questão de hombridade, né? É uma questão de cidadania. Porque dentro da igreja eu não tenho chance. O senhor tem interesse de voltar ao sacerdócio? Não tenho interesse de voltar ao sacerdócio. Eu acho que a igreja católica não é mais meu lugar. Ali eu não consigo amar mais o meu semelhante. É uma questão de hombridade, de dizer assim, olha, uma instituição não pode fazer isso com uma pessoa que trabalhou durante 15 anos dentro dessa instituição, encheu igrejas. Para você ter a ideia, as minhas missas, em cada missa 1.200 pessoas, para você ter ideia. Não é? Fora outras contribuições que eu dei à igreja, não é? A igreja não pode fazer isso com uma pessoa, simplesmente jogá-la dessa forma, publicamente, e excomungá-la. Não sei se você faz ideia do que é uma excomunhão. A excomunhão não é tirar o título de padre. A excomunhão... Restringe, inclusive, uma série de direitos, né? Não pode comungar, não pode... Você está condenado ao inferno. Teoricamente, eu não posso entrar numa igreja. Tá? Isso é excomunhão. Então, você está totalmente excluído da comunhão dos santos, tá? Da comunhão dos fiéis. Então, você está condenado ao inferno. Você é um padre? Você é um padre, mas você é um padre condenado. Não é? O último padre que foi condenado à excomunhão por questões de ideias foi Giordano Bruno, em 1601. Para você ter ideia como é séria a excomunhão. Não é? Então, a excomunhão não pode ser feita dessa forma, entendeu? Como foi feita comigo. Por isso que eu entrei na justiça comum. Mas, Padre Beto, o senhor fala de 1601, mas isso no mundo? No mundo. Depois de Giordano Bruno, o senhor é o primeiro padre a ser excomungado. Exatamente. Mais de 400 anos depois. O Leonardo Boff... Mostra a gravidade, né? Leonardo Boff não foi excomungado, o Padre Cícero não foi excomungado. Quer dizer, você tem personalidades, né? Que a turma até pensa que houve a excomunhão, mas não houve, né? A excomunhão. E você tem casos gravíssimos na igreja que mereceria até a excomunhão e que não acontece. Olha o caso da Paraíba aí, né? Que aconteceu agora. Recentemente divulgado na mídia nacional. Exatamente. Casos de abuso sexual, né? De padres e provavelmente do arcebispo também. São acusações terríveis, né? E abusos com seminaristas, quer dizer, garotos que têm vocação, que
que poderiam ser bons padres mais tarde, né? E que são vocações ceifadas, né? Então, aí sim mereceria uma excomunhão, né? E não uma pessoa que debate ideias, né? Padre Beto, o senhor disse, numa entrevista a Luciana Gimenez, que o Cristo abraçaria os homossexuais sem nenhuma discriminação. No entanto, a Igreja Católica não faz. A que Cristo serve a Igreja Católica? Há um Cristo que é muito mais um Cristo dos poderosos do que dos marginalizados. É um Cristo que mantém a estrutura como está, do que provoca uma transformação. E, portanto, não é o Cristo histórico. Porque quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um rebelde. Jesus Cristo foi um revolucionário. Jesus Cristo não aceitou os poderes religiosos e os poderes políticos. É exatamente a situação de hoje. Tá? Hoje a igreja ela se alia muito mais aos poderosos do que aos humildes e marginalizados. Não é? Você tem uma igreja que vive numa zona de conforto muito grande com os poderosos. Não é? Com os políticos que estão no poder, com os coronéis e assim por diante. Então é muito mais fácil você pregar um Jesus espiritual que não toca nessas questões, né? Mas hoje Jesus com certeza estaria do lado dos marginalizados, do lado das minorias, não é? E pregando o amor. Porque, Cícero, se eu prego o amor, eu não posso marginalizar ninguém. Eu não posso dizer para um homossexual que tem uma orientação. Ele não optou por isso. Ninguém faz opção por ser gay num país como o nosso, não é? Tão homofóbico. Que traz tanto sofrimento, né? Claro, para a família. É uma condição. É uma condição, é uma orientação. Você não escolheu ser hétero. Né? Ninguém chega e fala assim, bom, eu vou gostar de mulher agora, não é? A partir de hoje eu gosto de mulher, eu vou ter tesão por mulher. Eu também acredito nisso, viu, padre? Eu não acho que você vai pegar uma pessoa que é heterossexual e dizer... Agora você vai ser homossexual, como as pessoas às vezes atribuem, você vai ser influenciado, é novela, é isso. Eu não acredito. Não. Se o camarada é heterossexual, ele não vai deixar de ser nunca. Exatamente. Da mesma forma, se é homossexual, continuará sendo e problema nenhum tem nisso, que ele seja e seja feliz. Seja feliz, não é? Agora, não dá para admitir em pleno século XXI que uma igreja fala assim, olha, nós aceitamos você, mas não aceitamos a sua homossexualidade ou a sua sexualidade. Isso é um absurdo. Aceita o homossexual, mas não aceita a sexualidade dele. É condenar a pessoa a uma vida casta pro resto da vida. Quer dizer, ela não pode ter um relacionamento sexual. Isso é um absurdo. É como com os divorciados, a mesma coisa. Então, uma pessoa casou, ninguém casa para se divorciar, casa para ser feliz. Mas, infelizmente, nem toda relação dá certo. Não é? Então, uma pessoa de 32 anos que vivenciou um divórcio, que também não é nada fácil, não é? Para a igreja ela tem que ficar casta pro resto da vida. Por quê? Porque ela não pode casar de novo e sexo fora do casamento não é aceito pela igreja. Então tem que ser uma pessoa celibatária pro resto da vida. É um absurdo. Não é? É verdade, padre. Na sua opinião, padre Beto, qual o papel da religião? É possível uma sociedade sem religião? É possível, sim, uma sociedade sem religião, tá? Ou sem instituição religiosa. Aliás, eu acho que todo o objetivo da religião seria atingir um nível de sociedade tão bom que a religião seria desnecessária. Enquanto existir instituições religiosas que se acham necessárias, tá? A própria instituição religiosa não está tendo consciência do que ela está pregando. A religião é o ópio do povo? A religião, ela, no momento, está sendo o ópio do povo. Claro. Enquanto nós tivermos igrejas que prometem a salvação às pessoas, porque elas vão à igreja... Prometem e vendem, né? Vendem a salvação, não é? Nós vamos ter igrejas como o ópio do povo. Uma sociedade tão desigual como a nossa não é uma sociedade que vive o amor. Eu vivi 10 anos na Alemanha. Não é? Eu posso dizer, a Alemanha é um país secularizado. Nós temos igrejas vazias na Alemanha, não é? Mas eu posso garantir para você que a Alemanha é muito mais cristã do que o Brasil, mas muito mais. Não é? Você tem uma sociedade onde a distribuição de renda é muito boa, não é? Onde a maioria é classe média,
Você tem uma grande minoria que é pobre, não é miserável, é pobre. Não é? E aí são problemas existenciais. E uma pequena elite. Não é? Você não tem uma sociedade como a nossa, que é piramidal, uma elite que vive no luxo mesmo, não é? Uma pequena classe média que tenta sobreviver e uma grande massa de pobres, né, e miseráveis. Então, nós vivemos uma sociedade cristã? Não, não vivemos. Nós nos intitulamos cristãos. Vivemos numa sociedade hipócrita, na verdade, né? Hipócrita porque não só nós não concretizamos o amor ao próximo na estrutura social, mas também nós nos dividimos em rótulos, né? Você é batista, o outro é presbiteriano, o outro é católico, o outro é espírita, e nós todos vivemos no mesmo barco. Quer dizer, todos nós temos que enfrentar a fila do SUS, todos nós temos que frequentar a escola pública. A escola pública frequentada por quem? Por católico, evangélico, espírita, né? E eles ficam se degladiando, se dividindo e não lutando por questões comuns, como, por exemplo, o direito de ter uma escola pública de ensino fundamental e médio que seja excelente, né? Que seja integral, que os professores sejam bem pagos, que enfim, uma escola que dê condições para essa garotada passar num vestibular e ter um futuro na vida. Padre, uma das principais polêmicas em relação ao senhor foi a questão da união homoafetiva, né? O seu posicionamento em relação ao casamento gay. O senhor é favorável ao casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo? Totalmente. Tanto é que eu faço casamentos homoafetivos. Não é? Eu faço casamentos homoafetivos por todo o Brasil. Já tenho feito vários, não é, casamentos. E porque onde há amor, Cícero, Deus está presente. Sem discriminação alguma. Enquanto padre o senhor fez? Não, na Igreja Católica não. Eu não poderia. Não era permitido? Não era permitido. Pelo contrário, eu tinha que dizer para o gay que ele tinha que viver casto. Ele não podia ter relações sexuais, né? O que é absurdo, né? Como eu não podia também fazer casamentos de divorciados, né? Nem dar bênção para divorciado, né? O que é um absurdo também. Então, na Igreja Católica eu estava muito limitado, não é? Eu não podia amar o meu semelhante como eu deveria, como o Evangelho, como Jesus pede, não é? Hoje eu posso amar meu semelhante com muito mais liberdade, porque hoje eu sou um líder religioso, não é, que faz casamento de divorciados, faz casamento de homossexuais, porque eu acredito onde há amor, Deus está presente. Acabou. Padre, eu vou fazer uma pergunta, peço que o senhor responda somente após o intervalo. Como o senhor vê o celibato? Ok? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas, esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. Temos uma entrevista especial essa semana com o Padre Beto. Padre Beto, deixamos uma pergunta antes do intervalo.
a sua opinião sobre o celibato? Eu sou totalmente contra o celibato. O celibato foi uma norma instituída depois de 1000 anos de cristianismo, de catolicismo também, instituído por um papa por uma questão puramente econômica. A questão foi puramente econômica. A questão é, se o padre casa, ele vai ter filhos, e aí os bens vão passar para os filhos, nós temos que sustentar também o padre, que é casado, e assim por diante. Então ficou muito mais simples ter um padre solteiro, não é? No celibato. Mas o celibato é um absurdo, porque nem toda pessoa tem vocação para viver sozinha. Tá? E a sexualidade humana é algo que é inegável no ser humano, faz parte da nossa estrutura. É um aspecto biológico, né? É um aspecto biológico e é uma questão de saúde também. Não sei se você sabe, mas 72% dos casos de câncer de próstata no homem é por inatividade sexual. Não é? Então é uma questão de saúde, não é? E é claro, também gera outros problemas psicológicos também, né? Há vários padres neuróticos aí porque não têm uma vida sexual normal, não é? Além do mais que gera também, ou abre espaço para uma hipocrisia, né? Para a vida dupla, né? Muitos padres conduzem hoje em dia... Inúmeros casos de pedofilia, escândalos sexuais, né, dentro da igreja. Quer dizer, gera vários problemas. Eu vou citar um problema para você. É a questão do homossexual. Então, o homossexual, na nossa sociedade, ele tem uma dificuldade enorme de se assumir perante a família, perante os amigos, não é? Porque existe uma homofobia aí, não é? Então, qual é o caminho que ele vislumbra? Entrar para o seminário. Mas não por vocação, para se esconder atrás da batina. E ele entra para o seminário, né, entra sem vocação e encontra outros também que estão lá por esse motivo. Não é? Eu diria para você, chutando baixo, 70% do clero hoje é homossexual. Então, muitos bispos, arcebispos passaram por aí. Então, você tem uma igreja que é homofóbica, olha a contradição. Tudo isso por causa do celibato. Mesmo conduzida... Conforme o senhor falou, por gays. Por gays. Mesmo assim é homofóbico. E gays que não têm vocação. E que eu tenho certeza absoluta que conduzem uma vida dupla. Não necessariamente sejam pedófilos, tá? Porque são duas coisas bem diferentes. Claro. A pedofilia e a homossexualidade. Não é? Mas que conduzem uma vida dupla. Por vezes também pedófilos, né? Mas não significa que necessariamente sejam pedófilos. Exatamente. Então o celibato só produz problemas para a igreja. Além de você ter uma instituição formada... porque ela não considera os seus fiéis, né? Os fiéis não têm poder de decisão na Igreja Católica, só os padres, né? Hoje em dia, na década de 80 era diferente. Os leigos tinham muito mais voz, né? Mas hoje você tem, quem comanda a igreja são homens celibatários, né? E portanto, uma igreja que não tem condição de entender o drama do ser humano hoje em dia. Padre, em virtude dos seus posicionamentos, cogitou-se nas redes sociais, eu vi muitas declarações nesse sentido, que o senhor seria homossexual. Numa entrevista ao Fantástico, o senhor disse que era heterossexual, que não era homossexual, que não tinha atração por pessoa do mesmo sexo. O senhor praticou sexo enquanto padre? Agora sim. Não, durante a minha época na Igreja Católica, eu fui celibatário. Claro, eu fiquei no meu 5 contra 1. Tá, Cícero? Isso, eu duvido que um padre, a não ser que ele tenha uma doença, não é? Duvido que um padre não se masturbe, entendeu? Então quer dizer que os padres vivem na masturbação, né? Eu sempre vivi na masturbação e de forma consciente. E sempre enxerguei a masturbação uma prática saudável. Tá? O senhor tinha desejos como qualquer um. Claro, pelo amor de Deus. E como o senhor disse na entrevista, o senhor é heterossexual e durante esse período tinha desejos, mas respeito... Por uma questão ética, já que existia a norma do celibato, a comunidade esperava de mim uma postura celibatária, né? Eu não teria assim, a coragem de ter uma vida, um relacionamento com uma mulher e depois estar lá no púlpito tendo uma imagem de celibatário, né? Isso seria para mim antiético.
né? Não seria verdadeiro. Não é? E então eu vivi uma vida celibatária dentro da instituição. Não é? Isso não quer dizer que eu não tive uma atividade sexual no caso da masturbação, por exemplo. Não é? Agora, depois que eu me desliguei da Igreja Católica, e hoje eu sou uma pessoa livre para ter relacionamentos casuais, não é? Já que eu não vejo a sexualidade como um pecado, não é? Mas um relacionamento saudável entre duas pessoas. Né? O senhor disse no vídeo, padre, que esse modelo da Igreja Católica, onde a cúpula determina e os fiéis aceitam, né? E seguem essas determinações, é um modelo de dominação. O senhor acha que a Igreja Católica utiliza desse mecanismo da dominação para manter o poder? Com certeza. E ela faz com que o fiel se acostume com esse modelo. E aí o fiel vai reproduzir isso na política, vai reproduzir isso no trabalho e assim por diante. Ele leva isso para a sociedade. Para a sociedade. Ele vai ser um cordeiro, não é? Ele não vai ser uma pessoa que luta pelos seus direitos. Tá? E um cordeiro muitas vezes oportunista também. Não é? Antes não era assim. Na década de 80, década de 70, depois do Concílio Vaticano II, logo depois, nós tivemos uma igreja muito dialogal, onde se debatia muito. Eu cresci numa igreja assim, lá em Bauru, no estado de São Paulo. Uma igreja onde se discutia muito a própria igreja. Então era uma igreja de Dom Helder Câmara. Quem é o seu ídolo? O senhor falou do Dom Helder Câmara. Quem assim seria o seu ídolo na Igreja Católica? Quem o senhor diria assim que foi um exemplo para o senhor, que o senhor um exemplo inspirou de vida mesmo é Dom Oscar Romero, o bispo de El Salvador, que deu a sua vida indo contra... Foi assassinado durante uma missa. Exatamente. E deu a sua vida pregando contra uma ditadura que era uma ditadura que massacrava o povo. Mais conhecido como Dom Romero. Isso, Dom Romero, exatamente. Para mim é um exemplo de vida. Não é? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil é Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga para mim é um exemplo de vida. Uma pessoa assim fantástica. É um santo. Uma das grandes divergências entre o catolicismo e o protestantismo é a questão de Maria, padre. O senhor acredita que Maria é a Virgem Imaculada? Ou acha que ela teve realmente outros filhos? Como o senhor vê essa questão de Maria? Olha, nós praticamente não sabemos nada de Maria. Tudo que a Igreja Católica construiu sobre Maria é uma construção, tá? É uma invenção. Se você olhar os evangelhos, nós não sabemos absolutamente nada quem foi e como Maria viveu. Agora, que os evangelhos deixam claro, muito claro, que Jesus teve irmãos, teve irmãos. Agora, se José, e nós estamos numa sociedade judaica, portanto, numa sociedade que não era monogâmica. Um homem não tinha uma mulher só. Tá? O homem que tinha uma mulher só não era muito bem visto na sociedade, não. Tanto é que todos os modelos que você tem... Como a gente diz aqui, no Nordeste, aqui em Alagoas, era meio coisado, né? Exatamente, era meio coisado. Se você pegar todos os modelos do Antigo Testamento, todos foram poligâmicos. Todos tiveram muitas mulheres. Salomão teve muitas mulheres, além das mulheres concubinas também. Não é? E o judeu também, na época de Jesus, tinha várias mulheres. Agora, quantas mulheres José teve? Nós não sabemos. Não é? Nós não sabemos nada sobre Maria. Não é? Muito pouco, muito pouco. E o nascimento de Jesus nos evangelhos também é uma construção. Tá? Ele não é um fato histórico, mas é uma tentativa de endeusamento de Jesus Cristo. Tá? Então, aqui eu teria que dar uma aula de exegese, né? Mas os padres sabem muito bem disso, porque fazem teologia, né? Se é que fazem uma boa teologia. Mas eles sabem disso. Agora, o que eu posso deduzir de Maria? Que foi uma mulher simples, uma mulher que deve ter educado muito bem o seu filho, Jesus, um dos seus filhos, não é? E que teve outros filhos. Porque isso não tira o mérito de Maria. Não é? Porque a maternidade não é uma coisa sagrada? É uma coisa sagrada. Não é? Por que uma instituição como a Igreja Católica, que prega que a maternidade é uma coisa sagrada, ao mesmo tempo diz que Maria só teve Jesus como filho, não é? E ainda virgem? Não é? Então, é uma contradição muito grande.
Padre Beto, é uma pergunta que eu acho importante. O senhor demonstra assim, um ceticismo em relação às questões religiosas, né? Religiosas, aos dogmas da igreja. Por que o senhor resolveu ser padre, então? Porque eu acreditava numa transformação da igreja. Bom, primeiro eu nasci católico. Se eu tivesse nascido evangélico, eu seria pastor. Não é? Se eu tivesse nascido budista, eu seria monge budista. Não é? Então é uma questão de você crescer na instituição e ter amor por ela. Não é ser contra ela, não. É ter amor. E ter amor pelos semelhantes. E aí começar a entender o que o Cristo pregou. E o que os homens construíram em cima. E que mais escravizam do que libertam. Então, aí eu fui vendo que meu caminho era ser padre. Mas eu estava num momento da igreja em que ela estava se transformando. Nós não podemos esquecer que a igreja nem sempre foi assim. Nós tivemos o Concílio Vaticano II na década de 60, que é muito recente, e isso transformou muitas coisas, não é? Então nós estávamos vivendo um momento de vislumbramento de novas transformações. E aí eu entrei para a igreja. Entrei para ser padre. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos, não é? Da Alemanha. E eu passei 10 anos na Alemanha. Enquanto isso, João Paulo II, o que ele fez? Ele foi desconstruindo a igreja latino-americana, que era uma igreja muito progressista, era uma igreja do diálogo, era uma igreja que enfrentou a ditadura militar, é uma igreja que era pela justiça social. João Paulo II foi... Exercia um papel extremamente relevante dentro da sociedade da igreja. E que hoje não em favor em prol dos menos favorecidos. Claro, né? E hoje não. Tanto é que naquela época, na década de 80, quando a CNBB dava uma declaração, o Brasil parava. O Brasil parava para ouvir a CNBB. Hoje ninguém sabe quem é o presidente da CNBB. Ninguém sabe o nome do indivíduo. Quer dizer, é uma instituição sem expressão nenhuma na sociedade. Por quê? Porque não se envolve, não quer sujar as mãos. Não é? E principalmente quer estar aliado ao poder. Padre Beto, o Papa Francisco disse que é melhor viver como ateu do que ser um católico /religioso hipócrita. Como o senhor vê essa declaração do Papa Francisco? Olha, se nós levarmos realmente a sério essa declaração, a maioria dos católicos tem que virar ateus. Não é? Olha, eu acho que Francisco ele tenta alertar para o caminho que a igreja tomou, e é um caminho errado, né, que ela tomou. Ele tenta mudar a mentalidade com atitudes pessoais, né, com frases de efeito, para que um próximo Papa encontre aí talvez uma mentalidade menos conservadora e menos hipócrita, não é, e possa fazer reais mudanças, o que esse Papa não conseguiu até agora. O senhor acha que o Papa Francisco é comunista? Não, eu não posso dizer isso. Um Papa não é comunista, um cristão não é comunista, né? Porque o comunismo ele é ateu. Não é? Então, como é que eu posso conciliar um Papa comunista? Isso não existe. Não é? O que eu acredito é que o Papa Francisco ele tenta lançar a mensagem de que, olha, a sociedade que Jesus pregou, a sociedade que ele chamava de reino de Deus, não pode ser uma sociedade desigual, tá? Tem que ser uma sociedade igualitária, onde todos tenham as mesmas oportunidades. Aí entra a ideia do comum, né? Do comunista nesse sentido, não na questão... do comunismo ideológico. Do materialismo histórico, mas, né, do bem comum, do socialismo nesse sentido, né? Exatamente. Talvez ele se encaixe aí. Padre, o senhor fundou uma igreja, não é isso? Assim, como é esse projeto? O que é que essa igreja traz de diferente? Olha, primeiro que eu não queria, tá? Eu não queria criar uma igreja, mais uma igreja no mundo, não é? E o mundo continua o mesmo, não é? Então, eu não queria criar a igreja. Então, depois da minha excomunhão, o que aconteceu comigo? Eu disse para mim mesmo, bom, agora eu vou ser professor, como eu sempre fui também. Eu sempre dei aula. Não é? Então eu vou seguir minha vida sendo professor. Mas eu tinha uma lista enorme de casamentos para fazer, lá em Bauru. E alguns casais acharam muito injusto o que aconteceu comigo. E eu fui desmarcando os casamentos. Só que alguns casais falaram, não, agora nós fazemos questão que o senhor faça o nosso casamento. Aí eu expliquei, olha, eu não posso fazer em nome da Igreja Católica mais. Não, o senhor vem em nome de Deus. E eu, em agradecimento, fui fazendo.
Aí começaram a aparecer os casais que queriam casar fora de igreja, e os padres católicos não podem fazer casamento fora de igreja, isso no Brasil inteiro. Casais que queriam fazer casamento fora de igreja por N motivos. E eu fui atendendo esses casais. Aí chegaram os excluídos, chegaram os divorciados, e eu fui atendendo. E aí chegou o primeiro casamento homoafetivo, que foi lá em Jaú, no estado de São Paulo. E aí eu atendi. Eu comecei a atender também. Aí eu vi que eu tinha uma demanda, eu tinha uma missão ainda. Tá? Existiam pessoas que estavam em busca de Deus, ou de alguém que falasse de Deus, mas sem esses preconceitos e essas normas absurdas que as instituições religiosas ainda possuem. Esse foi o motivo, então, do senhor... Aí um pessoal lá de Bauru começou a me questionar: pô, você está fazendo casamento, por que você não faz uma missa, um culto, sei lá? A gente está com saudades de você. Aí eu aluguei uma quadra em Bauru e tirei os elementos puramente católicos da missa e comecei a celebrar uma missa, que tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A Igreja Católica ficou doida, né? Porque lotou a quadra e de repente eu não era mais padre da Igreja Católica, mas estava celebrando missa, fazendo casamento. Bom, aí o bicho pegou. E eu estava na informalidade. Qualquer um podia mover um processo contra mim por charlatanismo, falsidade ideológica, né? Porque eu não tinha respaldo algum. Aí eu fiquei no dilema: cria uma igreja ou não? Até que meu irmão, que mora em Maceió, não é? Meu irmão meu irmão teve um insight às 3 horas da madrugada, anotou, no dia seguinte ele me ligou e falou assim: Beto, o nome da sua igreja é Humanidade Livre. Eu falei: pô, cara, Humanidade Livre, isso não é um nome de uma igreja, isso é um projeto, não é? De sociedade. E aí eu comecei a conceber a Humanidade Livre de acordo com esse nome e de acordo no qual eu me sentiria bem como líder religioso. Então eu criei uma igreja que só tem um único dogma, o dogma de que Deus existe, ou existe um ser superior, que quer que todos tenham vida e vida em abundância. Na missa, nós só lemos os evangelhos, nós tiramos o Antigo Testamento, porque nós não somos judeus, e tiramos as cartas de Paulo, porque Paulo é machista, é homofóbico, enfim, ele tem vários problemas com ele mesmo, inclusive. Ele até admite: eu tenho um espinho na carne. Né? E tiramos Paulo, nós ficamos só com Jesus. E pregamos o amor ao próximo. E não temos regras morais. Você siga a sua vida conforme a sua natureza conforme as suas convicções, desde que você não prejudique ninguém. Ponto final. Não é? E temos ações sociais. Não é? Por exemplo, em Bauru, nós desenvolvemos, eu consegui reunir um grupo muito bom de professores, professores de alto nível, e nós damos um curso gratuito para adolescentes e jovens do ensino de escola pública, né? É um curso preparatório para o Enem e para o vestibular. Do ensino médio, né? Exatamente. A igreja está só em Bauru hoje, padre? Já tem outras unidades Brasil afora? Você sabe que eu achava que a igreja não ia se crescer, por um motivo. O padre na igreja, na Humanidade Livre, não ganha. Tá? Então nós não ganhamos salário da comunidade. O padre da igreja, da Humanidade Livre, tem que trabalhar. Ele tem que ter o seu trabalho, sua profissão. Eu sou professor, eu vivo do salário de professor. Não é? E por incrível que pareça, ela cresceu, mesmo com essa imposição. Não é? Então nós temos um outro padre em Bauru, que é o Padre Mateus. Nós temos uma comunidade em Vicentina, Mato Grosso do Sul. Nós temos uma comunidade no Paraguai, em Pedro Juan Cavaleiro. Nós temos 2 comunidades em Portugal, uma em Évora e outra em Braga. Não é? Então ela se expandiu, ela está se expandindo. Nós temos um candidato da cidade de Nova Friburgo, não é? No Rio de Janeiro. Nós temos um candidato aqui em Maceió, um rapaz que quer conversar comigo, que foi carmelita, não é? E a gente vai conversar. Então ela está se expandindo. Padre, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte, seguindo as tendências das redes sociais. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado e pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim preferir, ok? Tá legal. Vamos para a primeira imagem. Bispo Edir Macedo. Não curto, pelo amor de Deus, é um explorador explorador da fé. Próxima imagem.
Ensino religioso nas escolas. Sou contra, não curto. Escola é para ensinar matemática, química, física, ética, cidadania, mas não para se envolver em questão religiosa. Próxima imagem. Não, o arcebispo de São Paulo é cardeal Odilo Scherer. Não curto, é um cara que não está vivendo aquilo que Jesus pregou, é um cara que vive muito mais para as elites do que para o povo. Próxima imagem. Dízimo. Não curto, dízimo não é para existir, as igrejas não deveriam viver de dízimo. E entender e fazer os fiéis entenderem que dízimo é para pagar as despesas somente da igreja e não ficar mantendo os religiosos numa mordomia, não é? E dízimo não é para Deus também não, viu? Próxima imagem. A ministra Damares Alves. Não curto, é uma pessoa que viu Jesus num pé de goiaba. Um pé de goiaba, é uma pessoa... E ficou até com medo de Jesus cair, ela disse, né? Para Jesus não se machucar, como se ele se machucasse. Isso já diz tudo, né? Então não curto de jeito nenhum, ainda mais num ministério como esse. Próxima imagem. Política e religião. Não curto. Eu acho que religião ela tem que ser uma força ética da sociedade. Ela tem que fazer com que as pessoas pensem, reflitam e por si mesmas. Nenhum líder religioso deve fazer a cabeça do seu fiel. Ele deve provocar reflexões para que o seu fiel seja uma pessoa crítica. Agora, bancada religiosa, bancada evangélica, bancada católica, bancada espírita, sou totalmente contra. Padre, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero dizer que foi um prazer tê-lo aqui. Parabenizo o senhor, né, por suas atitudes, pelo que o senhor tem feito, pela sua coragem. Quero dizer que espero que a gente possa se reencontrar, né, em outras oportunidades. O espaço vai estar sempre aberto, ao passo que deixo um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o teu convite, Cícero, parabenizá-lo pelo seu programa, um programa que não tem censura, as pessoas podem vir e colocar as suas ideias. Esses espaços são muito importantes, principalmente hoje em dia, tá? Espaços onde as pessoas possam discutir livremente, não é? E ter as suas ideias sendo colocadas. Que livremente tire suas conclusões, né? E claro. Então, parabenizá-lo por isso. E eu quero deixar a mensagem, bom, em primeiro lugar, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho uma página no Facebook, que é Padre Beto Bauru. Tenho também o meu Instagram, que é Padre Beto _oficial. Então, é só entrar por lá e a gente conversa, bate um papo, não é? E dizer assim, que a vida, gente, é muito importante e ela precisa ser bem vivida. E Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus quer que as pessoas sejam felizes, mas Ele quer que todas as pessoas sejam felizes e não somente um pequeno grupo na sociedade. Então, Deus quer uma ótima escola para as nossas crianças, para todas as crianças. Deus quer um sistema de saúde que funcione. Deus quer médicos bem pagos, professores bem pagos, não é? Deus quer que o trabalhador seja bem pago também. Deus quer uma sociedade onde haja multiplicação dos pães. Não é? Simplesmente isso. Então, se você luta por isso, você é cristão, você segue Jesus Cristo, independentemente de você frequentar uma igreja ou não. Obrigado, Padre, mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.